Depois do 12º capítulo de Gênesis, desenvolve-se uma ordem de acontecimentos inteiramente novos, relativos à chamada de Deus, às suas alianças, às suas promessas, aos seus desígnios e à manifestação do seu povo como povo particular sobre a terra. Antes do dilúvio, estava o homem, tal como ele é na sua queda, perante Deus. E embora houvesse um testemunho desde o início, não tinha havido intervenção dispensacional de Deus nos seus próprios caminhos. E o homem, entregue a si mesmo, depois desse testemunho, rendeu-se a uma tal violência e uma tal corrupção que Deus teve de enviar o dilúvio em julgamento sobre o mundo. Após o dilúvio, tendo Deus intervido em julgamento, temos o governo do mundo e o que daí advém. As nações, uma vez formadas, ficam submissas ao poder de Satanás, apresentando-se depois à nossa vista a chamada de Deus, os seus eleitos e em seguida o seu povo, semente do depositário das promessas. É por isso que nós vemos esses eleitos serem chamados a separarem-se inteiramente de tudo o que os ligava à sua posição natural sobre a terra, e ao mesmo tempo a pertencerem a Deus, sobre o princípio da promessa e da confiança na palavra que Deus tinha pronunciado. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Era um acontecimento muito solene. Era, em princípio, o julgamento do mundo, embora fosse segundo a graça para com aqueles que eram chamados a sair dele. Para bem compreendermos isto, convém lembrar-nos de que o mundo tinha sido constituído pelo julgamento de Deus sobre o empreendimento da Torre de Babel. Tinham sido formados países e nações, como sucede ainda em nossos dias. Era o mundo. Satanás dominava-o completamente. Ora, Abraão era chamado a deixar esse mesmo mundo providencialmente formado por Deus. Deus queria ter fora deste mundo uma família, um povo que não fosse do mundo, embora dele fosse tirado, do mundo fosse tirado. Eis um outro fato a juntar ainda à importância de Abraão. Tinha havido santos isolados, conhecidos ou desconhecidos, mas, depois de Adão, não tinha havido chefe de raça. Adão caído era o pai de uma raça caída. Abraão foi chamado para ser a raiz da árvore da promessa, o tronco do povo de Deus, natural ou espiritual, o pai da circuncisão, o pai de todos aqueles que creem. No começo, Abraão estava ainda ligado à sua família, ou pelo menos não tinha rompido abertamente com ela. E embora deixe a sua pátria, ao apelo de Deus, continua tão longe como anteriormente da terra da promessa. Porque, quando é assim chamado, o homem deve ser inteiramente para Deus, sobre um novo princípio. Mas, enfim, ele parte como Deus lhe tinha dito. Vemos, pois, Abraão chamado pela manifestação da glória de Deus. Compare o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Para a viagem da fé, recebe as promessas, quer de uma posteridade numerosa, quer da bênção que, nele, receberiam todas as famílias da terra. Ele parte e ele chega. Não há muitas experiências, embora haja ali um conhecimento de Deus mais profundo, numa marcha que é toda de fé. O poder de Deus manifesta-se ali e o homem anda com Deus. Na história de Jacó, pelo contrário, notamos um grande número de experiências. Chegado a Canaã, Abraão não possui ali nada, porque a sua vida deve ser sempre uma vida de fé. E comparando este capítulo com Hebreus 11, vemos que
vemos o que resulta para os crentes do fato de serem deixados sobre a terra como estrangeiros e viajantes, sem terem entrado na posse do que lhes tinha sido prometido. Pela obediência da fé, Abraão entra na terra prometida, embora não tenha ali nem mesmo onde pousar o pé. Mas deste fato, porque Deus, ainda que ponha o crente à prova, não pode deixar a fé sem resposta. De fato, o patriarca tem diante de si a cidade que tem fundamento, uma pátria melhor. Embora não possua ainda nada, a energia da fé, pela graça, coloca-o numa posição que o põe forçosamente em relação com coisas melhores e mais elevadas, porque Deus o tinha chamado de uma maneira pessoal para a bênção. De igual modo, na prática, nós entramos na igreja e nas coisas celestes ainda neste mundo, mas temos a marcha da fé, não a posse. E a fonte celeste de tudo está perante nós. Em Ur, Abraão não podia ver a pátria celeste. Estrangeiro no país da promessa, esta pátria é objeto natural da sua alma, segundo a graça. E tal é o nosso próprio caso. Somente Abraão se eleva acima da sua chamada, e nós entramos pelo Espírito nas coisas para as quais somos chamados. Mas o Senhor revela-se uma segunda vez a Abraão no lugar ao qual ele tinha sido chamado. A primeira vez, o Deus da glória tinha lhe aparecido para o fazer sair do país que ele habitava e fazê-lo andar no caminho da promessa. A segunda vez, o eterno Deus revela-se-lhe para o admitir a sua comunhão, ou seja, a comunhão com Deus. Fala com Abraão, mostra-lhe como a promessa será cumprida, e então Abraão prosta-lhe ou presta-lhe-se perante Deus e presta-lhe culto. O fiel peregrino e estrangeiro não tem sobre a terra senão a sua tenda e o seu altar. Temos aqui a segunda parte da vida da fé. A revelação de Deus, quando estamos longe dele, faz-nos andar no caminho da fé e dirige os nossos passos para o céu. Quando gozamos da nossa parte celestial, Deus revela-se-nos pela comunhão, pelo culto e por uma plena manifestação dos seus caminhos. O cananeu está na terra da promessa. O herdeiro da promessa não possui nada de tudo o que lhe está prometido. Nós temos de lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, mas o eterno Deus revela-se, mostra o herdeiro e a herança, para a época em que o cananeu já estará longe. Assim Abraão adora pela fé, como andava por fé. Esta é a completa e dupla porção da fé. O resto deste capítulo 12 de Gênesis é a parte histórica da sua falta de fé. Forçado pelas circunstâncias, Abraão não consulta o Senhor, encontra-se em presença do mundo, onde procura asilo e socorro e nega sua verdadeira relação com a sua mulher, tal como teve lugar a relação à igreja. Ele é querido do mundo, que Deus julga, enfim, e de onde o manda embora. Desde o momento em que Abraão se pôs ao caminho para o Egito, até o seu regresso, ao ponto de partida, não há nenhum altar erigido ao Senhor. Quando deixa o Egito e retorna à sua posição de estrangeiro em Canaã, ele tem o seu altar como anteriormente. Mas é preciso, em primeiro lugar, que volte ao mesmo lugar onde tinha construído o seu altar no princípio e que ali reencontrou. Que solene advertência para os cristãos quanto às relações da Igreja com Cristo, embora o mundo possa, por vezes, vir em auxílio da Igreja, as relações com Cristo não podem ser mantidas, se buscarmos essa ajuda. Recordemos aqui uma observação feita a algures, que, nas figuras, a mulher representa a posição em que se encontra aqueles que nos são ali apresentados em figura. O homem
o comportamento, seja fiel, seja infiel, daqueles que estão nessa posição. Mas mais um comentário final. Esta última promessa na história de Abraão não é repetida senão no capítulo 22, que nós temos agora em Gênesis 12, e ali somente a sua semente, no capítulo 22. A promessa da terra e de uma numerosa posteridade é muitas vezes dirigida a ele e à sua semente. É a esta promessa feita a Abraão no capítulo 12 e confirmada a sua semente no capítulo 22 que o apóstolo faz alusão na epístola aos Gálatas. A posteridade terrestre, pelo contrário, devia ser numerosa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.